meu amigo, olá minha amiga, aqui professor Conrad Mota e hoje nós vamos começar a falar de reclamação trabalhista. O que é que nós vamos ver na aula de hoje? A gente vai ver aspectos gerais da reclamação trabalhista. E nós também vamos ver algumas características, alguns efeitos e a sistemática da petição inicial da reclamação trabalhista verbal. Então não vamos perder tempo não, vamos começar. Vai lá, vamos para a lousa. Bem, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. A reclamação trabalhista no processo do trabalho, ela tem duas acepções. Tecnicamente, portanto, a CLT utiliza a expressão reclamação trabalhista em dois sentidos, e eu coloquei aí para você. O primeiro sentido técnico é de ação trabalhista. Como assim, professor, ação trabalhista? Volta para mim. O que é, afinal de contas, a ação trabalhista? Ora, a ação trabalhista nada mais é do que o conjunto de atos, termos processuais que vão, a partir da pretensão formulada em juízo, deflagrar o procedimento a fim de obter a tutela jurisdicional. Então perceba que a ação trabalhista ela é algo mais amplo. É quando você vai a juízo levando a sua pretensão e aquilo se desenvolve a partir de um procedimento estabelecido de atos, de prazos, de fatos processuais que vão interferir dentro daquela sistemática técnica e estabelecida que é o processo, a fim de obter uma providência jurisdicional para salvaguarda do seu direito. A ação trabalhista tem esse sentido. Então, quando a CLT utiliza a expressão reclamação trabalhista no sentido de ação, ela está se referindo a isto que eu acabei de falar. Acontece que a CLT também utiliza a expressão reclamação trabalhista em um outro sentido, mais específico. Então, volta aí para a lousa para a gente ver. A CLT também utiliza a expressão reclamação trabalhista no sentido de petição inicial. Por exemplo, lá no artigo 840 da CLT, que eu pus aí para você, ele traz a reclamação trabalhista no sentido de petição inicial. Portanto, o que é que você tem que perceber? Qual é a atenção que você tem que ter? A atenção é a seguinte. A depender do que você estiver ali analisando, a depender do que você estiver ali observando, a CLT poderá trazer a mesma expressão, reclamação trabalhista, no sentido de ação e no sentido de petição inicial. E qual é o sentido que me interessa? Qual o sentido que me interessa, professor? O sentido que me interessa aqui neste curso é o sentido de petição inicial. Então, é um sentido mais restrito. Portanto, a nossa aula, o nosso curso, ele vai se desenvolver analisando a reclamação trabalhista no sentido técnico de petição inicial. Então, quando eu falar aqui de reclamação trabalhista, já sabe, eu estou falando da petição inicial da reclamação trabalhista ou da petição inicial da ação trabalhista, que é bem mais específico, que é bem mais restrito. Ok, agora vamos lá, avançando aí, volta para a luz. Bem, e como é que eu poderia, então, conceituar a reclamação trabalhista nesse sentido técnico de petição inicial? Enquanto petição inicial, a reclamação trabalhista aparece no processo formalmente como um pressuposto de existência e substancialmente como um ato processual através do qual o autor veicula a sua pretensão. Então presta atenção, eu coloquei aí, portanto, dois sentidos conceituais para petição inicial da reclamação trabalhista para a reclamação trabalhista com petição inicial. O primeiro sentido foi o sentido formal. Formalmente, dentro do processo, o que é a petição inicial? O que é a petição inicial de uma reclamação trabalhista? Ela é um pressuposto processual positivo, objetivo, de existência do processo. Então, o processo só existirá se houver petição inicial. Não há como você ter um processo sem petição inicial. Ah, professor, peraí, eu tenho aqui um processo. Cadê a petição inicial? Não, não tem não. Não dá. Tem que ter a petição inicial. Por isso que a gente diz que a petição inicial é um pressuposto de existência. Obrigatoriamente eu tenho que ter a petição inicial. É um pressuposto positivo, porque eu preciso ter, é diferente do pressuposto negativo, que eu não posso ter, como é o caso da coisa julgada, litispendência, etc. E é um pressuposto objetivo, porque não diz respeito aos sujeitos. Agora, a petição inicial da reclamação trabalhista, que é um pressuposto de existência, formalmente falando, ela também precisa ser apta
e não inepta. E aí nós estamos falando já de pressuposto de desenvolvimento, que eu vou abordar isso com mais propriedade mais adiante. Agora, substancialmente, o que seria a petição inicial? Porque, tecnicamente, no aspecto formal, é um pressuposto de existência. Mas, substancialmente, na sua essência, o que é que ela é? Ela é um ato processual que veicula a pretensão. Então, eu tenho um direito violado ou ameaçado de violação. Eu tenho o direito de apresentar a minha demanda em juízo. E como é que eu vou veicular a minha demanda em juízo? Através da petição inicial. Então, ela possui algumas características específicas e alguns efeitos decorrentes dessa sua natureza. Substancialmente, portanto, a petição inicial é o ato processual que veicula a pretensão. E aí varia, a pretensão vai variar de acordo com o que o demandante quiser, de acordo com o que o demandante reivindica do Poder Judiciário. Ok, voltando aí para a luz. Bem, e quais seriam então as características da petição inicial? Eu elenquei aí algumas para você. Primeiro, é um ato formal. Como eu disse, precisa seguir uma formalidade. A petição inicial tem requisitos próprios, ela tem características específicas, então eu preciso ter aí, digamos, um zelo formal pela petição inicial. É bem verdade que no processo de trabalho essas formalidades elas são muito mais mitigadas, porque o processo de trabalho tem como característica a informalidade, a ausência de um rigor formal. Mas isso não quer dizer que a petição inicial vai ser feita de qualquer jeito. E é exatamente isso que nós vamos aprender aqui, ok? Vamos lá. Uma segunda característica da petição inicial, voltando lá para a lousa. Ela deve ser apta e não inepta. Nós vamos enfrentar a diferença entre petição inicial apta e petição inicial não inepta mais adiante. Há uma diferença substancial. O que é uma petição inicial apta? É aquela que preenche os requisitos e que está acompanhado dos documentos indispensáveis à sua propositura. E o que é uma petição inicial não inepta? É aquela que não incorre nas hipóteses de inépcia que estão lá no artigo 330, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que se aplica supletivamente ao processo do trabalho neste particular. Então não confunda. Agora, a aptidão e a não inépcia são requisitos de desenvolvimento, de validade. Não confunde. Requisito de existência, eu preciso para poder existir. Requisito de validade, eu preciso para que o processo se desenvolva. Petição inicial é um requisito de existência. A aptidão e a não inépcia são requisitos de desenvolvimento ou requisitos de validade. Terceira característica, volta aí para a lousa. A terceira característica que eu coloquei aí foi rompe a inércia jurisdicional. Nós sabemos que o Poder Judiciário ele tem como característica, e isso tem status constitucional, a inércia. Não agir de ofício é uma característica da jurisdição dentro dos Estados democráticos. Precisa ser instada. E como é que eu insto a jurisdição? Através da petição inicial, veiculando a minha pretensão. Então, outra característica da petição inicial é romper a inércia jurisdicional. Vamos lá, quarta característica. A petição inicial delimita a pretensão. É através da petição inicial que o autor ele delimita aquilo que ele quer. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, e a gente vai ver isso com mais aprofundamento depois, que o juiz ele não pode deferir algo que não foi pretendido, em valor superior ao que foi demandado, em natureza diversa daquilo que foi propugnado. Ele delimita a pretensão. Então, quando eu entro com petição inicial e a minha pretensão é uma pretensão meramente declaratória, o juiz não pode condenar. Quando eu entro com a petição inicial e propugno, por exemplo, uma obrigação de fazer ou não fazer, o juiz não pode dar ali uma coisa que eu não estou pretendendo. Delimita a minha pretensão. Eu não vou ter mais daquilo que eu pedi, eu não vou ter além do que eu pedi, fora do que eu pedi. E como consequência, aí vem uma outra característica, voltando aí para a lousa, ela vinculará a decisão. A decisão ela vai ficar vinculada a partir da pretensão que o autor formulou ali na sua inicial, justamente pelo fato de o juiz estar ali impedido, defeso de deferir o que não foi pedido, em natureza diversa do que foi pedido, em quantidade superior daquilo que foi pedido. E a última característica que eu coloquei aí foi a viabilização do contraditório. Afinal de contas, eu preciso saber claramente o que é que está sendo pleiteado para que eu possa me defender. Então, quando o reclamado
ele é notificado acerca daquela reclamação trabalhista, ele precisa ter acesso à petição inicial antes de uma via da petição inicial com notificação. Hoje não mais, porque nós estamos aí na era do PJE, processo eletrônico, então há apenas uma orientação de como o reclamado vai acessar a plataforma do PJE para poder ter ali acesso ao conteúdo da petição inicial. Mas é ela que vai viabilizar o contraditório. Eu vou me defender a partir daquilo que está sendo postulado, ok? É uma outra característica. E quais seriam, então, os efeitos dessa petição inicial? Volta aí para a lousa para a gente ver. Ó, a petição inicial, ela tem como principais efeitos, primeiro, delimita os limites da lide. Tanto os limites objetivos como os limites subjetivos. Eu vou saber, a partir da petição inicial, qual é o objeto, e eu também vou saber quais são os demandantes. Quem é que está postulando, quem é que está sendo postulado. Isso daí são limitações subjetivas e objetivas que são dadas dentro do processo mediante petição inicial. Volta aí para a lousa. Bem, segundo efeito, determina a natureza do provimento. É a petição inicial que vai dizer qual é o provimento jurisdicional. É um provimento ressarcitório? É um provimento inibitório? É um provimento restitutivo? É uma tutela específica? É uma tutela pelo equivalente? Afinal de contas, o que é que o juiz vai dar ali? Ele tem que saber. E isso vai ser dado através da petição inicial. Porque o juiz está vinculado ao que se propugna, ok? Então ele vai delimitar também qual é o provimento jurisdicional. Terceiro efeito. A petição inicial é um parâmetro de confronto com outras demandas. Por exemplo, imagine que alega-se uma litispendência. Ora, como é que o juiz vai saber se houve ou não litispendência? Ele vai ter que pegar a petição inicial e confrontar com outra, para saber se são as mesmas partes, se é o mesmo pedido, se é a mesma causa de pedir, na verdade? Então eu preciso da petição inicial para poder fazer esse confronto. Um outro exemplo, professor, coisa julgada. Conexão, continência, tudo isso vai fazer uso da petição inicial. Então ela é utilizada como parâmetro para o confronto com outras demandas. Um outro efeito, volta aí para a lousa. Bem, um outro efeito da petição inicial é fixar a competência jurisdicional. Fixar a competência jurisdicional. É através da petição inicial que a competência material, territorial é fixada. Uma das exigências formais da petição inicial é o endereçamento. Através do endereçamento eu vou dizer qual é o juiz, seja no campo material, se eu ponho lá juiz do trabalho, eu estou dizendo que a competência é do seu trabalho. E também do ponto de vista territorial. Se eu estou dizendo que é o juiz do trabalho da vara tal, e coloco lá a cidade e o estado, eu estou dizendo também qual é a competência territorial que eu entendo ser a existente. É claro que não é imutável, pode haver uma exceção de incompetência, aquilo pode ser alterado através de mecanismos processuais que questionam essa competência. Mas, a princípio, a competência é fixada através da petição inicial. E um último efeito é que a petição inicial influi no procedimento. Ou seja, a petição inicial ela vai dizer qual é o procedimento. Claro que isso vai depender do critério que é utilizado para a definição do procedimento, mas ela influencia. Por exemplo, no processo do trabalho, a diferença entre procedimento ordinário e sumaríssimo está no valor da causa. Se o valor da causa não for superior a 40 salários mínimos, 40 vezes o salário mínimo vigente na data da propositura da ação, o procedimento é sumaríssimo, mais célere, mais simples. Se, todavia, o valor for superior a 40 salários mínimos, aí o procedimento é ordinário. A princípio, funciona assim. Ora, o valor da causa é que define o procedimento. Ok, mas professor, o senhor não acabou de dizer que a petição inicial influencia no procedimento? Ora, onde é que o valor da causa é colocado? Não é na petição inicial? Então, ela vai, através das informações, definir o procedimento, influenciar no procedimento. Um procedimento especial, como por exemplo um mandado de segurança ou uma ação de consignação e pagamento, eu vou extrair aquilo dali a partir da petição inicial. Então, sem sombra de dúvida, ela influencia no procedimento. Ok? Feita aí esse introito, feita essa abordagem inicial, vamos agora adentrar em algumas especificidades seletistas.
E a primeira delas, a primeira que eu quero abordar aqui com você, diz respeito às espécies de petição inicial. Então volta lá para a lousa. A CLT, ela estabelece, lá no artigo 840, que a reclamação, e aí neste sentido ela está falando como petição inicial, pode ser verbal ou escrita. Então eu tenho duas espécies de petição inicial na reclamação trabalhista: verbal e escrita. Professor, por que eu tenho uma petição inicial verbal? Por que lá no processo civil eu não tenho essa figura? Lá tem também, nos juizados especiais, lá na lei que regulamenta os juizados especiais, existe a possibilidade de você postular verbalmente. Mas, no geral, lá é por escrito. E no processo do trabalho, por que há essa duplicidade? Ora, a gente tem que contextualizar. O processo do trabalho, ele é marcado pela informalidade. Essa informalidade tem como corolário o acesso à justiça. De quem, professor? Do trabalhador hipossuficiente. Se eu tenho um trabalhador hipossuficiente, que normalmente é o cliente da Justiça do Trabalho, é normalmente quem está ali postulando direitos trabalhistas, e há no processo do trabalho uma vocação natural para que este hipossuficiente tenha acesso à justiça, eu não posso criar um procedimento, um processo extremamente formal, extremamente rigoroso, cheio ali de nuances. Ele tem que ser informal. E digo mais, no processo do trabalho nós temos o ius postulandi das partes. Ou seja, reclamante e reclamado poderão ajuizar as suas pretensões, poderão apresentar as suas demandas, seja demanda autoral, seja demanda defensiva, sem advogado. Claro que existem restrições, mas isso é possível. Então, como é que eu posso querer de alguém que não tem conhecimento técnico, que postule na Justiça do Trabalho o seu direito e o faça de forma escrita, com rigorismos, com detalhes? Se eu exigisse que alguém que não tem conhecimento técnico tivesse que fazer essa petição inicial toda elaborada, eu ia acabar de maneira tangente inviabilizando o acesso à justiça. De nada adiantaria o ius postulandi. Professor, o senhor está dizendo então que só pode entrar com reclamação verbal quem tiver no ius postulandi? Não, o ius postulandi é uma faculdade. O trabalhador pode ir lá fazer um ius postulandi e depois constituir advogado, não tem problema não. Ou ele pode constituir advogado e depois destituir, ou o advogado renunciar, ele continuar ali no ius postulandi. Não tem problema, ok? Mas, sem sombra de dúvida, se você for analisar em termos teleológicos, finalísticos, de mens legis, sem sombra de dúvida, a petição inicial verbal está associada à ideia de ius postulandi de acesso à justiça, ok? Bem, o que é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer aqui o estudo das duas espécies. Nós vamos estudar a petição inicial verbal e a petição inicial escrita. E eu vou começar pela verbal. Volta aí para a luz. O que é que diz a CLT sobre petição inicial verbal? Ela diz o seguinte, lá no artigo 840. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário. Professor, o que é reduzir a termo uma petição inicial verbal? A palavra termo no processo, ela também tem dois sentidos técnicos. O termo, ele pode ser um prazo. Então, um termo final de interposição do recurso, aí é um prazo. Mas o termo, ele também pode ser utilizado no processo como um ato, a expressão formal de um ato processual. A petição inicial reduzida a termo nada mais é do que uma petição inicial que é oralmente apresentada e alguém vai colocar aquilo dali no papel. Eu falo no papel aqui de uma maneira metafórica, porque hoje é processo eletrônico, você não põe nada no papel, põe direto lá na plataforma do PJE. Essa história de assinada em duas vias, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você faz um serventuário, vai colocar ali na plataforma do PJE e assina eletronicamente, ok? A CLT é uma norma de 1943, então a gente tem que fazer uma interpretação atualizada dela, ok? Então, petição inicial reduzida a termo nada mais é do que expressada formalmente dentro do processo. Volta lá para a lousa. Agora veja, o que é que diz o artigo 786? Ele diz o seguinte: a reclamação verbal será distribuída antes da sua redução a termo. Professor, como assim?
Primeiramente, a gente precisa estabelecer aqui o seguinte: a distribuição só vai acontecer se naquela localidade cuja competência territorial abrange houver mais de uma unidade jurisdicional, 2 ou mais. Porque se naquela localidade houver apenas uma unidade jurisdicional com jurisdição, não há distribuição. Então, imaginemos que o conflito se deu em um município que só tem uma vara. Eu não vou distribuir, eu vou lá na vara e reduzo a termo, ok? Não há falar em distribuição nesses casos. Agora, se naquela localidade houver mais de uma unidade jurisdicional, 2, 3, 4, 10, aí, segundo a CLT, precisa primeiro distribuir. Professor, qual é a ideia do legislador quando ele coloca que precisa primeiro distribuir? A ideia do legislador é evitar violação do princípio constitucional, que é um desdobramento do princípio do devido processo legal, que é o princípio do juiz natural. Ora, se a parte pudesse escolher a vara que ela quer apresentar, não, eu vou ali na primeira vara, eu gosto mais do juiz da primeira, vai lá e reduz a tempo, ele estaria violando o princípio constitucional do juiz natural e, consequentemente, estaria atentando contra o devido processo legal. Então, a ideia do legislador foi, ora, para evitar isso, para evitar essa violação, distribui antes. Então, eu apresento a minha demanda, a minha intenção de demandar, distribui, aí eu sei qual é a vara que caiu na distribuição, e a distribuição é feita aleatoriamente, randomicamente, e aí eu me dirijo à unidade para a qual o meu processo for originariamente distribuído, e lá reduziria a termo. Professor, e há um prazo para isso? Voltei para a lousa. A CLT, ela estabelece um prazo para que a parte compareça. Olha o que é que diz o parágrafo único do artigo 786. Diz o seguinte: distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo, sob pena de incorrer na sanção do artigo 731 da CLT. Então, de acordo com o disposto no artigo 786, parágrafo único, depois distribuída, o demandante tem que comparecer à unidade em 5 dias para poder reduzir a termo. E se ele não for lá em 5 dias, professor, o que é que vai acontecer com este desinfeliz? De acordo com a CLT, ele vai incorrer numa sanção processual, que está prevista no artigo 731. E o que é que diz o 731? Volta aí para a lousa. O 731, ele diz o seguinte: aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786. Qual é? 5 dias. Ajunta ao juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. É a famosa perempção parcial ou perempção trabalhista. Ele fica alijado do direito de postular perante a Justiça do Trabalho por 6 meses. Veja que, pela literalidade do dispositivo, ele fica sem poder ir à justiça mesmo. A interpretação disso vem evoluindo no sentido de que, na verdade, ele deixa de poder postular a mesma ação, deixa de poder postular a mesma pretensão contra o mesmo reclamado, o que é extremamente difícil de você visualizar, tendo em vista que ele sequer reduziu a termo a sua petição inicial. Mas a gente sabe que essas normas sancionatórias têm que ser interpretadas restritivamente, sobretudo quando elas vão diminuir, reduzir um direito constitucional, que é o direito constitucional de acesso à justiça, que está devidamente elencado no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, vem a pergunta: por que cargas d'água que hoje não funciona mais assim? Porque você chega para mim e diz assim: professor, eu já fui lá no Fórum Trabalhista e não funciona assim não, como está aí na lei. Não? E como é que funciona? Funciona assim: o camarada chega lá, pega uma senha, fica esperando, é chamado, entra numa salinha, um serventuário vai lá, reduz a termo a petição dele e já distribui a bichinha toda bonitinha. E há uma inversão dessa ordem. Ela é reduzida a termo antes de ser distribuída. A rigor, esse procedimento violaria a lei. Porque a lei diz textualmente que a reclamação trabalhista verbal será distribuída antes de ser reduzida a termo. Mas veja,
A finalidade dessa previsão seletista é evitar a violação ao princípio do juízo natural. A partir do momento que eu crio um setor de atermação que não fica vinculado a uma vara, mas vinculado ao fórum, que não é ali uma extensão de uma unidade. Na verdade, ela é uma entidade administrativa maior, onde fica, por exemplo, central de mandados, onde fica setor de atermação e distribuição. Então, eu crio um setor de atermação, de redução a termo de petição inicial oral, desvinculado da unidade, e o cara vai ali, reduz primeiro e distribui depois, eu não estaria violando o princípio do juiz natural. Aí você pergunta para mim, professor, mas há uma nulidade, porque violou a lei. Tudo bem, volta lá para a lousa. Ó, se você analisar, você vai ver que essa inversão no procedimento, ou seja, você primeiro reduzir a termo para depois distribuir, e não do jeito que manda a CLT, né, que diz que é primeiro distribuir para depois reduzir a termo, isso daí não gera nulidade porque não causa prejuízo. Qual é o prejuízo que a parte contrária vai ter por essa inversão de procedimento? Zero prejuízo. Reduz a termo e distribui depois. Então, hoje, na prática, essa perempção parcial pelo não comparecimento no prazo de 5 dias na unidade para reduzir a petição inicial verbal a termo, praticamente caiu em desuso. Praticamente. Porque quem faz petição inicial verbal em locais que tem mais de uma unidade jurisdicional, regra geral, reduz a termo primeiro para distribuir depois. E isso não viola, repito, não viola substancialmente a marcha do processo, não causa prejuízo algum à parte ex-adversa e por isso não gera nulidade. Lembra lá do artigo 794? Olha o que ele diz aí, ó. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifesta o prejuízo às partes litigantes. E isso não acontece com essa inversão. Ok? Essa foi a nossa primeira aula só. Aspectos gerais sobre a petição inicial. A gente tem muito mais a falar. Então fica aí com a gente, não sai daí que a gente vai se ver. Um grande abraço e até a próxima.